E se você quer saber como é que você faz para ficar pronto para qualquer imprevisto que possa afetar o seu negócio, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como. Vamos lá? Bom, gente, o que vem a ser o risco de um negócio? Risco é todo efeito incerto de um acontecimento. O que quer dizer isso? É uma possibilidade, ele não é uma certeza. Então eu tenho um efeito incerto sobre um determinado acontecimento que vai afetar o meu negócio. Então, no exemplo da água contaminada aqui no Rio, que a gente está com essa possibilidade de ter água contaminada aqui no Rio, os negócios que dependem de água potável distribuída pela SEDAI, eles estão com certeza sendo afetados positiva ou negativamente por conta desse problema, que deixou de ser um risco. Ele era um risco antes que ele tivesse acontecido. Uma vez que ele se efetivou, ele passa a ser um problema. E aí as empresas que dependem de água potável daqui do Rio estão tendo um problema ou uma oportunidade. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Então eu vou falar um pouquinho sobre risco, né? Digamos que vou te dar um outro exemplo. Digamos que você fabrica um produto e você decidiu que vai criar um novo produto e você conseguiu vender esse produto antes mesmo de começar a fabricar. Só que você não tem toda a matéria-prima disponível para conseguir começar a produzir esse produto. E você já tem um cliente que já te pagou uma entrada ali para ter aquele produto. Que risco, quando você resolve fazer isso, né? Que risco que você está correndo? Que tipo de risco você tem que estar atento para mitigar, para evitar ou para tratar? Que se ele acontecer, você tem que ter uma resposta rápida. Por exemplo, se eu não tenho toda a matéria-prima necessária para produzir aquele produto e eu já vendi ele, né, e eu tenho uma data para entregar, eu corro o risco do fornecedor de matéria-prima desse meu produto atrasar a entrega da matéria-prima e fazer com que eu atrase a entrega desse meu produto. Então, nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho um risco de atraso na entrega. E aí, quando a gente fala de riscos, a gente vai trabalhar com risco, probabilidade e consequência. Então, nesse exemplo do produto que eu estou fabricando, que eu vendi sem eu ter ele ainda, sem eu ter todos os recursos necessários para que eu possa entregar, eu tenho um risco, esse é um dos riscos, tá? Um risco de atraso na entrega, porque eu tenho um risco do meu fornecedor não entregar a matéria-prima a tempo. Qual é a probabilidade? A probabilidade ela vai variar entre probabilidade alta, média e baixa. Então, eu tenho que pensar, né? Se eu tenho um relacionamento com esse fornecedor há muito tempo, ele é um fornecedor que nunca atrasa, ele me entrega outras matérias-primas, além dessa nova matéria-prima que eu vou precisar para esse novo produto, talvez eu tenha uma probabilidade baixa nesse caso, desse risco de atraso na entrega acontecer em função do atraso da matéria-prima pelo meu fornecedor. Mas se é um fornecedor novo, que eu não conheço, eu posso classificar aí que a probabilidade de eu ter esse risco acontecendo, desse risco virar um problema, pode ser de média a alta, se só tem esse fornecedor na minha cidade ou no Brasil, enfim, é um fornecedor muito escasso, é uma matéria-prima muito específica. Então, eu tenho uma alta probabilidade disso acontecer porque ele é único. Então, todo mundo que precisa daquela matéria-prima vai recorrer àquele fornecedor. Então, provavelmente, ele tem uma alta demanda que pode fazer com que ele atrase a entrega da minha matéria-prima. Então, é assim que você tem que pensar quando a gente está falando de riscos. E aí, qual é a consequência que eu tenho se eu atrasar a entrega no meu produto? Qual é a possibilidade de consequência que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, uma consequência de pagar multa. Por exemplo, eu vou poder pagar multa, eu vou desperdiçar recursos. Eu posso, né? Eu vou não. Eu posso ter que pagar multa se eu atrasar a entrega do meu produto, dependendo do contrato que eu tenho com o meu cliente. Eu posso, talvez, se meu produto é perecível e aí o meu fornecedor atrasa na entrega de uma das matérias-primas, eu posso perder ou desperdiçar vários recursos que eu tenho lá para fabricar o meu produto
por conta desse atraso do meu fornecedor. Então, são tipos de consequências que eu tenho quando eu estou falando de risco, tá? De probabilidade de risco.